Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, neste dia 26, segunda-feira, desejando a você um ótimo início de semana, né? Final de semana nós terminamos ontem, mas dizer a vocês que Deus esteja com todos nós nessa semana. Que a gente possa entregar nossos planos, as nossas metas, os nossos objetivos a Jesus Cristo. Que a gente possa também fazer a nossa parte. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente haja com tranquilidade, com harmonia, com paz e discernimento. É preciso que a gente haja com Deus no coração, no seu trabalho, nos seus estudos, você que é dona de casa, você que já está no seu merecido aposento, você que já trabalhou muito e hoje está descansando, você que hoje está se recuperando de uma cirurgia, de uma doença, desejo a vocês muita paz, que vocês coloquem sempre Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Ele nos deu o presente da vida e nos dá todos os dias o presente da fé, de acreditarmos, e assim nós tocarmos a nossa vida em frente com muito carinho, com muita sabedoria e principalmente com muita fé. Nessa semana que se inicia, nós vamos colocar as nossas orações voltadas para os nossos boas atitudes, para que assim a gente atenda aos preceitos que Jesus quer de nós, que assim a gente seja voltado para a família, para as coisas da igreja e principalmente para a nossa salvação. É fácil, como eu sempre digo? Não. Nós temos os desafios diários, temos as nossas cruzes para carregar, mas quando nós estamos com o olhar voltado para Deus, voltado para Jesus, seu único Filho, nós vamos agir com outros olhos, vamos enxergar dificuldades com outros olhos, vamos agir com outra maneira e assim vamos ser sábios e vamos nos diferenciar daqueles que ainda estão nas trevas. Vamos rezar por que estão nas trevas, porque estão em busca de luz, que essa luz seja para eles Jesus Cristo. E assim vamos trazer nossos irmãos que ainda estão sem entender que o caminho é Jesus para junto de nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 1 a 9. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. E se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela haver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz da qual Jesus fala não é apenas uma saudação, é Shalom, de Deus que traz plenitude e restaura a dignidade, sinal dos tempos messiânicos. Evangelizar é sempre semear Shalom em um mundo marcado por violência, ansiedade, drogas e medo. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui Jesus nos envia. Quem são esses discípulos que Jesus está enviando hoje? Quem são esses 72 discípulos? Somos todos nós. Jesus diz: não levei isso, não levei aquilo. Entradas numa casa, e se for bem recebido, comei e bebei do que tiverem. Jesus está dizendo: aceite as condições, aceite as dificuldades, aceite
o que tiverem para lhe oferecer, seja um copo d'água, seja um pão simples, sem recheio. Devemos evangelizar, meus irmãos, sem precisar nos cobrar e nem cobrar a Deus nenhuma recompensa. Muita gente está querendo evangelizar, mas só no conforto. Não quer se expor aos intempéries do tempo, do sol, da chuva, das dificuldades, de portas fechadas quando nós batemos. É preciso que a gente comece pela própria família. Muitas vezes deixamos de evangelizar a família para ir evangelizar outros. Então não somos exemplos para ninguém. Devemos primeiro colocar a nossa casa em ordem para depois ajudar a casa do vizinho. Não podemos deixar nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, marido, filhos jogados nas trevas, nas noites escuras, para tentar ajudar outras famílias. Quando a gente está com a família em ordem, e aqui eu não estou falando que não devemos, que é quando nós não tivermos problemas. Todos nós temos problemas, todas as famílias têm dificuldades, com o pai, com o filho, com a esposa, com o marido. Mas quando as coisas estiverem mais ou menos organizadas, quando as coisas estiverem no seu ritmo normal, nós devemos sim sair em evangelização. E como é essa evangelização? Como é que acontece isso? Muitas pessoas dizem, como é que eu posso ajudar, Flávio? Qual é o seu dom? Qual é a sua experiência? Aonde você se sente mais à vontade? É no falar? É no pregar? É em divulgar a palavra? É em ajudar em alguma missão da igreja? É financeiramente? É com sua presença? É em ajudar nas missões? O que é que você se sente bem em fazer para evangelizar? É colocar a sua família em ordem? É colocar seus sobrinhos para fazer a catequese? É cuidar dos seus afilhados? Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma coisa que se destaca. Ninguém é desprovido de tudo. Ninguém é pobre demais que não possa oferecer alguma coisa. É isso que Jesus pede de nós, a nossa boa vontade, o nosso empenho, porque a palavra de Deus diz, amai a Deus, divulga a sua palavra, divulga o seu evangelho. E ele diz, com todo o seu saber e com todo o seu entender. Tem gente que diz, Flávio, mas eu não sei muito, eu estudei pouco, eu não sei falar, eu não sei rezar. Todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Ninguém é desprovido de todos os dons. Todo mundo tem algo bom para dar. Basta nós querermos. E aqui Jesus diz o quê? Não fique de conversinha, sem futuro, com um e com o outro. Vá direto ao objetivo. Quantos pais de família se perdem porque deixam de focar a sua família? Quantas mães abandonam seus lares por fantasias, por coisas passageiras, por paixões mundanas? Quantos lares são destruídos por prazeres momentâneos? Quantas traições? Quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantos matrimônios se acabam por coisas passageiras? Enquanto o que vale mesmo é a família. Por isso que Jesus veio numa família. Por isso que houve a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. O importante é a família. E quem é sua família? Quem é que você considera família? Temos que fazer essa reflexão. Nós temos que entender que a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus não nos deixa nada em dúvida. Amai a sua casa, amai a sua igreja doméstica. E aqui quando eu falo de casa, não é paredes, tijolos, móveis. A sua casa é a sua família. A sua casa é quem convive com você, é quem precisa de você, é quem você tem que ajudar e às vezes também nós temos que ser ajudados. Jesus diz, ide e evangelizai, começai pela família. Comece, meus irmãos e minhas irmãs, por a sua família, comece por aquele ente querido seu que tem dificuldade, aquele que dá mais trabalho, aquele filho rebelde, aquele marido cachaceiro que você ainda tem que converter. Aquela esposa que gasta tudo no salão, aquela esposa que gasta tudo na loja e deixa de ajudar o marido. Eu sei que as pessoas que estão ouvindo esse canal não têm esse tipo de problema, mas tem lugar lá na China que tem isso.
Tem isso. Vocês não, vocês, graças a Deus, não acontece isso. Mas nós todos temos as dificuldades. Por isso a palavra de Deus diz: orai e vigiai. Vocês não sabem a hora que vem o ladrão. Mantenha suas lâmpadas abastecidas com óleo, acesas. Vocês não sabem, nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar para o casamento. E se estivermos cochilando, com as lamparinas e as velas apagadas, o noivo vai entrar para a festa de casamento, vai fechar a porta e nós vamos ficar de fora. Assim acontece com a nossa vida, quando estamos voltados só para as coisas do mundo, só para as coisas passageiras. As coisas que nos dão prazeres momentâneos, mas depois, no outro dia, ou em algumas horas, vem um grande vazio. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos deixemos enganar. O encardido sempre vem bonito, cheiroso, ou bonita e cheirosa, sempre com uma boa conversa, com uma atração a mais, e muitos de nós nos deixam conquistar pela atração do inimigo. E quando nós percebemos, já estamos na lama, no pecado, já estamos lambuzados nas entranhas do pecado e nas trevas das noites escuras, porque nós fizemos escolhas erradas. A traição não é uma opção, é uma escolha. E aqui eu falo em todos os tipos de traição. Quantos filhos traem os pais, quantos pais traem os filhos, quantos maridos traem as esposas. Há vários tipos de traição, meus irmãos. É preciso que a gente não se deixe se perder e cometa a pior de todas as traições, que é abandonar o Evangelho e abandonar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa segunda-feira a gente possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista em sua paróquia. Que Deus nos abençoe.